Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Esta é a nossa disciplina de Bioquímica, ministrada para o curso superior de licenciatura em Ciências Biológicas. A nossa aula de hoje é a de número 10 da apostila e tem como título Proteínas, Obtenção, Biossíntese e Degradação. Então pegue já a sua apostila e acompanhe esta aula conosco. Bom, as proteínas elas foram as primeiras macromoléculas que nós estudamos aqui na bioquímica, quando nós decidimos seguir a trilha formativa da bioquímica, e nós entendemos que elas são as mais abundantes dentro das células, principalmente porque elas estão relacionadas à maioria das reações biológicas dentro das células, né? Então, as reações biológicas de armazenamento, transporte, reações enzimáticas, catabólicas, metabólicas, todas ocorrem dentro da célula à custa de proteínas. Por isso, elas são as mais abundantes e podemos dizer que elas são muito importantes, né, para a sobrevivência de qualquer espécie. Nós vimos que a partir dos 20 aminoácidos existentes na natureza, nós podemos formar as proteínas, né? A partir então da ligação desses aminoácidos, o tipo de ligação é ligação peptídica, nós temos a estrutura primária das proteínas que vai adquirir estrutura conformacional final, terciária, por exemplo, e assim adquirir sua função. Vimos que a estrutura base das proteínas é chamado de aminoácidos. Esses são os blocos de construção delas. E o aminoácido ele tem um carbono que nós chamamos de carbono alfa, bem aqui no meio, que é o carbono principal. Ele também é chamado de carbono quiral, porque ele faz 4 ligações diferentes aqui. E ligado a esse carbono tem o grupamento amino deste lado, o grupamento carboxílico deste, o hidrogênio, que faz parte da molécula, e o radical, que vai definir quem é esse aminoácido dentro daqueles 20 aminoácidos possíveis. Então, esse seria mais ou menos o esqueleto dos aminoácidos, certo? Agora, como que ocorre a absorção dessas proteínas ou a absorção desses aminoácidos na nossa dieta? Então, nós fazemos a ingesta de alimentos ricos em proteínas, por exemplo, as carnes, né? E também algumas leguminosas, algumas sementes, por exemplo, a soja, né? Que também é rica em proteínas. E aí, a partir desta digestão é que nós obtemos os nossos aminoácidos, pelo menos aqueles aminoácidos que nós chamamos de essenciais, aqueles que nós não produzimos pelo nosso metabolismo. Então, as proteínas da dieta eles vão ser degradadas por enzimas lá no estômago e no intestino. Quem são as principais enzimas? A pepsina e a tripsina. Então, ela começa a quebrar essas proteínas advindas da nossa alimentação, seja animal ou vegetal, ainda lá no estômago e também no começo aqui do intestino, né? A primeira parte do intestino, o intestino delgado. Bom, a primeira pergunta então é qual o papel da pepsina, tripsina e pH na degradação de proteínas? Uma vez que essas proteínas elas vão sendo quebradas pela tripsina, pela pepsina também, a aminoácidos e também a dipeptídeos, tripeptídeos, né? Uma vez que eles vão sendo quebrados aqui no lume intestinal, dentro do intestino, ao mesmo tempo, as células, né, os enterócitos do intestino, estarão absorvendo esses aminoácidos e transportando-os para a corrente sanguínea. E aí, para onde vai os aminoácidos advindos da alimentação? Para todos os tecidos, né? Então, todos os tecidos necessitam dos seus aminoácidos para construir as suas próprias proteínas. Uma vez que esses aminoácidos eles chegam no tecido, eles precisam ser metabolizados. Mas algumas células também elas conseguem obter, não é, os seus aminoácidos a partir da fagocitose de moléculas maiores, né? E a quebra dessas moléculas e liberação de peptídeos e aminoácidos que serão também utilizados. Então, a forma que a célula faz para isso é a formação dos lisossomos, né?
Então, você tem aí o vacúolo fagocítico, né, ou autofágico, e esse vacúolo ele traz o material que essa célula ela fagocitou, por exemplo, se for externo, né, pode ser, dando um exemplo, né, o macrófago, ele vai fagocitar, por exemplo, uma bactéria externa, né, então ele tem um fagossomo, que vai se ligar com o lisossomo, formando então um fagolisossomo. Então o lisossomo ele tem várias enzimas digestivas e ainda um pH ácido, que vai fazer com que ocorra quebra por exemplo, nesse nosso exemplo, a quebra desta bactéria que o macrófago eventualmente fagocitou. Mas pode também entrar partículas menores através da pinocitose, e os lisossomos também auxiliam aqui quando chega o vacúolo do pinossomo, né? O lisossomo liga-se também a esse vacúolo, liberando o seu material interno, as suas enzimas, o seu ácido para dentro desse grande vacúolo onde ocorre a digestão. As células também degradam suas próprias organelas, por exemplo, as mitocôndrias, quando estão velhas, elas são degradadas para o vacúolo autofágico, que também vai se ligar ao lisossomo, formando essa estrutura para degradação. O final é que todos esses aminoácidos que são obtidos na degradação, seja de materiais externos, seja das nossas próprias organelas, são reutilizados para a produção das nossas proteínas. Como que ocorre a degradação de proteínas velhas? Porque elas também são degradadas e reutilizadas, né? Os seus blocos de construção são reutilizados para a formação de novas proteínas. Então está aqui uma proteína sem função, a estrutura dela está toda desenovelada, então ela já não tem mais função. E a esta proteína é ligado um sinalizador, uma molécula, né, uma pequena proteína chamada ubictina. Então ela se liga a proteínas degradadas à custa de ATP, e isso nós chamamos de ubictinização. É a conjugação da ubictina a proteínas que estão degradadas. É como se fosse uma etiqueta que diz que esse produto venceu, né? Que essa proteína já está necessária de ser degradada. Aí, uma vez que a ubictina se liga aqui, ocorre a formação também de um complexo que nós chamamos de proteossoma, que é um complexo proteico que quebra proteínas. E aí, a ubictina ligando-se ao proteossoma, o proteossoma quebra então as moléculas, a proteína, né, velha, liberando aminoácidos e peptídeos que serão utilizados, portanto, para a produção de novas proteínas, ou serão metabolizados e excretados na forma de ureia, não é? Então a pergunta de número 2 é: o que são os lisossomos e os proteossomas e quais são os papéis dessas estruturas na degradação de proteínas? Então nós vimos que nós obtemos os aminoácidos a partir da nossa ingestão de proteínas na dieta, e a degradação dessas proteínas a peptídeos e aminoácidos ocorre lá no estômago e também no intestino, certo? Nós vimos que as células elas absorvem, caem na corrente sanguínea e chegam nos tecidos. E nós vimos também que as nossas células elas têm mecanismos para reciclar, né, as organelas, reciclar proteínas velhas também, para liberar também essa carga de aminoácidos para ser reutilizada, ok? Olha só, por curiosidade, qual é o tempo de vida de uma proteína? A proteína que a gente conhece que tem maior tempo é a hemoglobina. Veja que a hemoglobina normal ela tem 120 dias de idade, né? Quer dizer, a meia-vida dela ela continua funcional por até 120 dias, né? Enquanto a hemoglobina falciforme só tem uma meia-vida de 12 minutos. Logo, ela vai ser, ou ela sofre lise celular quando passa lá pelos microvasos, nos tecidos, ou ela é sequestrada pelo baço, que é um órgão que faz um controle, né, de tudo que cai na corrente sanguínea. Ali tem células de defesa que acabam retirando tudo aquilo que está com um defeito ou que não faz parte do nosso corpo e está na corrente sanguínea. Existem outras, olha, citocromo C, olha, é questão de minutos. Então veja como é interessante, né?
Depende muito da proteína e depende muito da estrutura dessas proteínas também. Quanto melhor a estrutura, mais rígida, mais tempo ela dura. Pronto. Então agora nós temos os aminoácidos, né? É assim que as nossas células obtêm esses aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão ser utilizados para a produção das nossas novas proteínas. Entretanto, há um excesso, obviamente, por conta da alimentação, por conta de diferentes fontes. E o que nós fazemos então para degradar esses aminoácidos? Então está aqui a cadeia, a estrutura do aminoácido, o grupamento amino, grupamento carboxilo. E aí ocorre então a degradação, a oxidação dos aminoácidos. Então, olha só, de maneira geral, o metabolismo dos aminoácidos ocorre a partir da remoção do grupamento amino, está aqui, e a oxidação da cadeia carbônica remanescente, que é o que está em preto. Então, nós vamos estudar aqui, primeiro, a remoção desse grupamento, certo? Que ele vai ser retirado, o grupamento amino, na forma de amônia, conjugado, construindo assim a molécula de ureia, que é o principal componente na urina, certo? E depois nós vamos ver então a oxidação do que sobrou, que foi esse esqueleto aqui, o alfa-cetoácidos. Esse alfa-cetoácidos ele pode dar origem a corpos cetônicos, que é uma forma que o corpo tem para utilizar, né, fontes lipídicas e proteicas para a produção de energia. Na ausência de glicose, nós temos bastante produção de corpos cetônicos. Também os alfa-cetoácidos, eles podem ser transformados em glicose, numa via chamada gliconeogênese, e também eles podem ser totalmente oxidados ou descarboxilados também, lá no ciclo de Krebs, liberando gás carbônico e água. Então vamos ver a remoção do grupamento amino. Isso aqui primeiro, ó. Vamos ver como que é a produção da ureia. Preste bastante atenção. Então, uma das principais reações é a transaminação, que é a remoção do grupo amino, dos aminoácidos, e transferência para o alfa-cetoglutarato, que é catalisado pela enzima aminotransferase, né, ou transaminase. Então, olha, qualquer aminoácido, a exemplo aqui, olha, os 11 aminoácidos, né? Aqui nós temos 11 aminoácidos essenciais. Qualquer um deles vai liberar o seu grupamento amino para o alfa-cetoglutarato. E aí ele agora não é mais um aminoácido, é chamado de alfa-cetoácido. E o alfa-cetoglutarato agora vai ser chamado de glutamato. Como é a transferência de um grupamento amino, quem faz isso é uma enzima chamada aminotransferase ou transaminase, certo? Então o nome já diz muito o que acontece. Então, ó, eu tenho qualquer aminoácido aqui, o alfa-cetoácido, certo? Vai ser tirado então o grupamento amino daqui e passado para cá, e o alfa-cetoácido agora é chamado de glutamato, e esse aminoácido já não é mais aminoácido porque perdeu o grupamento amino, e agora ele é um alfa-cetoglutarato, certo? Então essa é a transaminação, certo? Formando então o glutamato. E agora esse glutamato, ele tem um destino, que ele vai perder também o seu grupamento amino, certo? Então, ele perde o grupamento amino, transferindo-o para o oxalacetato. Então, olha só, glutamato, oxalacetato. Então, uma enzima também, uma aminotransferase, né? Igual essa daqui, vai remover do glutamato aquele grupamento amino que ele tinha, passando para o oxalacetato. Então, o oxalacetato agora é um aspartato, enquanto o glutamato agora é um alfa-cetoglutarato. Então, ele perdeu o seu grupamento amino também, certo? E lá no fígado, o glutamato ele também pode sofrer deaminação. Então, veja só. Então, são dois possíveis caminhos para o glutamato. Então, o glutamato ele pode perder aquele grupamento amino para formar um novo aminoácido chamado aspartato. Então, ele fica sem aquele grupamento que ele recebeu de qualquer um dos aminoácidos. Então, seria uma via de síntese do aspartato. E também esse glutamato ele pode ser desanimado ou remoção, né, do grupamento amino lá no fígado para a produção da ureia. Então, é esse o ciclo que nós vamos ver a partir de agora. Esse é o destino que veremos agora. A desaminação ela é a remoção do grupamento amino na forma de amônia, que se converte no íon amônio em pH fisiológico.
Essa reação é catalisada pela glutamato desidrogenase. Então, nós temos aqui o glutamato, certo? E aí ele vai perder o seu grupamento amino, certo? Aqui se transformando em alfa-cetoglutarato, e esse grupamento amino ele está na forma de íon amônio, ok? Isso ocorre no fígado, enquanto essa outra fase aqui ocorre também nos tecidos. Então, a pergunta, defina o que é transaminação e deaminação e cite exemplo dessas reações na degradação dos aminoácidos. Agora, nós falamos que no fígado, o glutamato ele vai perder seu grupamento amino para a formação do íon amônio, que depois vai se transformar em ureia. Mas isso não ocorre desta forma em todos os seres vivos, né? Existem os animais chamados aminotélicos, que são a maioria dos vertebrados, como peixes, ósseos e larvas de anfíbios. Produz aí o amônio. Então, os peixes eles liberam o grupamento amino na forma de amônio, certo? Então, eles não produzem ureia, não tem ciclo da ureia aqui, tem o ciclo até a produção do amônio. Tem os urotélicos, que aí entra a gente também, né? Que são os vertebrados terrestres e o tubarão também faz isso. Então, eles pegam aquele íon amônio e transformam em ureia e libera na forma de urina. E tem os urocotélicos, que são as aves e répteis que liberam o grupamento amínio na forma de ácido úrico. Por isso, né? E eles liberam na forma de ácido úrico junto com as fezes. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as fezes desses animais, principalmente em superfícies de ferro, né? Ou pintadas, melhor dizendo. Porque ácido úrico é um ácido que acaba corroendo, né? Manchando ali o carro ou a bicicleta quando um desses animais passa por ali em vez de fazer suas necessidades, né? Então, olha, os seres vivos, os animais, né, eles podem ser divididos em urocotélicos, ureotélicos e os uricotélicos, né? Então, aminiotélicos, perdão, ureotélicos e os uricotélicos. Com base na forma de excreção do nitrogênio, como podemos classificar os animais? Então, agora vamos ao ciclo da ureia, que é o destino daquele íon amônio que foi tirado lá do glutamato. Então, ele corresponde ao ciclo de produção da ureia a partir do íon amônio, com a formação de excreção deste íon. A ureia é produzida no fígado, sendo transportada para os rins e excretada na urina. Então, veja bem, a ureia é produzida no fígado. Então, o ciclo da ureia é um ciclo que ocorre no fígado, ok? É a principal forma de excreção de nitrogênio em mamíferos. Como a gente viu no slide anterior, né, os urocotélicos produzem ureia a partir do íon amônio. Então, olha só, em um homem adulto, olha a quantidade de ureia que é excretada por dia. Está em gramas, olha. Então, nós liberamos 30 gramas de ureia por dia na nossa urina. Então, é o principal componente da urina. É o que dá aquele cheiro, o que dá o teor ácido da urina. A creatinina, 1,5, urato, 0,8 e o íon amônio, 0,7. Como que ocorre, então, a produção da ureia? Então, aquele glutamato que está lá nos tecidos, ele, para que possa chegar no fígado, ele precisa ser transformado em glutamina, certo? Então, como que isso ocorre? Ocorre, então, aqui uma transformação, né, do glutamato em glutamina. Então, nós temos aqui, olha, o glutamato, são duas fases, então temos o glutamato, a enzima glutamina sintase, a custa de ATP vai transformar o glutamato em gama-glutamil-fosfato. Aqui nós temos então o gama-glutamil-fosfato. Aí ele vai perder aquele fosfato, né? Fosfato inorgânico, e vai receber um novo grupamento amino, né? Ou melhor, um novo íon amônio, né? Vai entrar na molécula. E agora o glutamato, que era chamado assim, agora é o aminoácido glutamina. Olha só, qual é a diferença do glutamato para o glutamina? É que ele ganhou mais um íon amônio aqui, ó. E isso ocorre com duas etapas de síntese catalisado pela mesma enzima chamada glutamina sintase, certo? Glutamato é transformado em gama-glutamil-fosfato. Este vai receber um íon amônio aqui no seu radical, formando assim a glutamina.
Agora a glutamina ela é solúvel e ela pode sair dos tecidos e ir para o fígado, lembrando que o ciclo da ureia ocorre no fígado, certo? E aí essa glutamina ela chega no fígado e logo pelas enzimas glutaminase lá na mitocôndria, né? Ela libera o íon amônio e agora, olha, se ela liberou um íon amônio lá do radical, o que sobrou foi o próprio glutamato. Então, foi uma forma que o corpo tem de carregar o íon amônio, né, pela corrente sanguínea para chegar no fígado, em especial nas mitocôndrias e liberar ali, certo? Então, olha, o glutamato foi reconstituído com a perda daquele íon amônio que ele havia carregado, né, na forma de glutamina. E aí esse íon amônio vai para o ciclo da ureia. Então, mais uma vez, olha só, no citoplasma do fígado, né, nós temos a produção do glutamato aqui, então ele recebe aí grupamento amino de qualquer um dos aminoácidos, certo? E aí ele entra lá na mitocôndria e ele vai perder aquele grupamento amino, formando assim o alfa-cetoglutarato, que volta lá para capturar mais um grupamento amino, certo? Quando esse grupamento amônio ele perde esse grupamento amino, ele perde para uma molécula chamada carbomoil fosfato, lá na mitocôndria. E aí é esta molécula que será aqui encaminhada para o ciclo da ureia. Então deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos o glutamato ele veio dos tecidos, né, na forma de glutamina, ou ele é formado aqui, ó, no citoplasma do próprio fígado, né, das células hepáticas, a partir aqui da transaminação dos aminoácidos, do metabolismo de qualquer aminoácido. Chegou o glutamato, ele vai perder o grupamento, vai perder o íon amônio, né, para o carbamoil fosfato, se transformando em alfa-cetoglutarato, que vai voltar lá para pegar mais um íon amônio, né, lá dos aminoácidos, certo? E aí, esse íon amônio foi para uma molécula chamada carbamoil fosfato, ainda na matriz mitocondrial. E aí, o carbamoil fosfato, aqui na mitocôndria, é o que inicia o ciclo da ureia. Ele recebe uma ornitina, né? E se transforma assim na citrulina, a custa aí da enzima, né? Ornitina carbamoilase, certo? Então, olha, aquele carbamoil fosfato perde um fosfato inorgânico, e agora, na junção com a ornitina, é transformada em citrulina. E aí essa citrulina perde mais um fosfato aqui, né? A custa, perdão, de um fosfato de ATP, transformada em citrulil AMP, não é? Pela arginino-succinato sintase. E depois, esse citrulil AMP, com a ajuda de um outro aminoácido chamado aspartato, com a ligação a este aminoácido, nós temos a formação do aminino-succinato pela aminino-succinato liase, por esta enzima. E aí agora, a partir desse succinato, nós temos a formação do furamato e a liberação do furamato, que é uma molécula lá do ciclo de Krebs, né? E a produção da arginina. E aí na arginina ocorre aí a ação da enzima chamada arginase, que vai liberar aquela molécula formada, a molécula da ureia. Olha só que tem dois grupamentos amino aqui ligado com dupla ligação a um oxigênio, certo? Então está aqui a liberação da ureia. Então, se a arginina perdeu esse grupamento aqui, né, com a ureia, agora ela não é mais arginina, ela é uma ornitina que vai se ligar a um novo carbamoil fosfato, girando assim o ciclo da ureia. Então, o ciclo da ureia é interessante porque ele começa no citoplasma com a formação do glutamato, chega na mitocôndria com a formação do carbamoil fosfato, sai da mitocôndria, não é, até a formação da ornitina, que de novo se liga ao carbamoil fosfato, formando citrulina. Então, é um ciclo que ocorre entre a mitocôndria e o citoplasma do fígado, certo? Das células hepáticas. O mais importante a gente entender aqui é que o que está acontecendo é a formação da ureia. Então, a molécula ela vai sendo transformada até que a gente tenha aqui, olha só,
o 2 aqui, ó, 2 nitrogênio, né? 2 grupamentos amino aqui, e o oxigênio, que é a molécula da ureia, certo? E aí, para onde vai essa ureia? Essa ureia, uma vez que ela é produzida, ela já é carregada, né, para o fígado. Então, ela é liberada na corrente sanguínea e ela vai ser filtrada lá nos rins. Então, novamente, ela é produzida no fígado, ela é liberada na corrente sanguínea para ser filtrada, dialisada lá nos rins e assim ser liberada de imediato, certo? Então, em resumo, né, o metabolismo ele ocorre em 4 etapas. As transaminação, né, que ocorre nas células também e também no fígado, onde o grupamento amino de qualquer aminoácido é transferido para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato e os alfa-cetoácidos. A desaminação oxidativa, o glutamato ele vai perder, né, o seu grupamento amino lá dentro do fígado, sendo de novo transformado em alfa-cetoglutarato, que sai para fora e vai buscar outro aminoácido para roubar ali o grupamento amino na forma de amônio. E depois a síntese do carbamoil fosfato, certo? À custa de ATP. E a síntese da ureia no ciclo da ureia, certo? Então são essas 4 fases para que ocorra o metabolismo da ureia, o metabolismo do nitrogênio. Pergunta 5, produz o seu próprio fluxo de reações, ligando as transaminações, deaminações oxidativas, síntese do carbamoil fosfato e síntese da ureia. Agora, aqui esse slide é importante para a gente conseguir entender que os ciclos estão correlacionados. Olha só, nós temos aqui o ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz mitocondrial, não é? E nós temos o ciclo da ureia, que ocorre na matriz mitocondrial e parte dele no citoplasma do fígado. E esses ciclos foram descobertos pelos mesmos autores, né? Então é possível observar também que há uma conexão entre eles, olha só. O aspartato lá do ciclo de Krebs, ele vai se ligar à citrulina, formando arginino succinato, e depois vai ser transformado em arginina, liberando furamato. O furamato vai lá para o ciclo de Krebs, ó, entra bem aqui. O furamato ele pode ser convertido em malato, também pode entrar aqui no ciclo de Krebs, tá vendo? Então existe aí uma ligação muito grande entre o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia, porque uma molécula de um ciclo pode estar participando do outro e assim sucessivamente. Agora, nós estudamos até aqui a produção da ureia, né? A degradação do grupamento do nitrogênio, né? O metabolismo do nitrogênio, isto é, a remoção do grupamento amino na forma do íon amônio, as transaminações e deaminações do glutamato, o ciclo da ureia para a produção da ureia a partir, então, desses íon amônio. Agora nós vamos ver o que acontece com esse esqueleto que sobrou aqui, né? O esqueleto de carbono dos nossos aminoácidos. Então, para estudar a degradação, teríamos que estudar cada aminoácido, porque eles possuem vias próprias de degradação do esqueleto carbônico. Esse slide aqui, ele traz uma ideia de que essas vias elas estão intimamente conectadas também ao ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs ele recebe produtos da via da ureia, né? Então, do metabolismo do nitrogênio, do grupamento amino lá dos aminoácidos, mas também recebe produtos aí do metabolismo do esqueleto que sobra, né? O alfa-cetoácido dos aminoácidos. Então, olha, esses aminoácidos, por exemplo, podem ser transformados em piruvato em acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs. Esses daqui podem também ser transformados em acetil-CoA. Esses já podem ser transformados em alfa-cetoglutarato. Esses daqui em succinil-CoA, esses em furamato e esses aqui em oxalacetato, certo? O que é interessante é que esses dois aminoácidos aqui que podem ser transformados em oxalacetato, e o oxalacetato, olha, ele pode ser transformado em fosfenolpiruvato e assim ser transformado em glicose. Então, o que é interessante aqui, olha, que de maneira geral, já que todos esses aminoácidos eles podem ser transformados em moléculas do ciclo de Krebs, então, de maneira geral, nós podemos formar aí a glicose, carboidrato, a partir de qualquer metabolismo de qualquer aminoácido,
se levarmos em consideração o ciclo de Krebs, né? Então, é uma forma de produção de glicose chamada gliconeogênese. Para dar um exemplo de metabolismo do esqueleto dos aminoácidos, nós temos aqui a fenilalanina, olha. Então, a fenilalanina ela sofre uma ação de uma hidroxilase e agora ela é transformada em tirosina. A tirosina ela perde seu grupamento amino para uma molécula de glutamato e aí agora ela é a hidroxifenilpiruvato. A hidroxifenilpiruvato ela é transformada em homogenestato. Esse homogenestato é transformado em malelato acetoacetato e aí esse malelato é transformado em fumaril acetoacetato e este, por último, é transformado em acetoacetil-CoA, tá vendo? E nós temos aqui a liberação do fumarato, que entraria lá no ciclo de Krebs, bem aqui, tá vendo? Então, ó, fenilalanina liberou um fumarato bem no final da reação de sua degradação, certo? Então é isso. Nós estudamos então o metabolismo das proteínas, vimos como que nós absorvemos essas proteínas, como degradamos, vimos que nós temos fontes de aminoácidos que vêm da nossa alimentação e também da nossa reciclagem de proteínas, né? E nós vimos também que há o metabolismo para a degradação do grupamento amino, né? Então do nitrogênio, dos aminoácidos, e existe o metabolismo para a degradação da cadeia carbônica. O metabolismo para a degradação do nitrogênio é um metabolismo padrão, então ocorre com todos os aminoácidos, utilizando um transportador que é o próprio glutamato, enquanto o metabolismo da cadeia carbônica, ela vai depender de cada aminoácido. Essas daqui são as nossas referências e nos vemos então na nossa próxima aula. Muito obrigado!